as dúvidas que vocês tiverem, tanto da aula, se eu souber responder, e sobre a vida até chegar em medicina da dor. Então eu vou espelhar aqui. Hum. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito, então vamos começar. É isso, gente, boa noite. Mais uma vez, eu me chamo Maria Beatriz, eu sou anestesista, formei lá no Sírio-Libanês, fiz faculdade de medicina na UPE e agora estou fazendo dor na USP. Então vamos falar sobre fisiologia da dor aguda. A gente vai abordar, né, nessa aula de hoje, todos os neurônios envolvidos na transmissão da informação dolorosa, que são 3, e nas sinapses também envolvidas nessa transmissão. Além disso, eu vou também falar sobre as vias descendentes e vocês vão entender que tudo que vai e volta no nosso corpo. Então, toda ação gera uma reação. Vou falar sobre avaliação e vou pincelar sobre métodos de tratamento. Isso é basicamente o que eu vou falar. Então, aí vocês vão entender de como o estímulo, seja ele físico, térmico ou químico, ele sai da periferia, ele passa pelo nosso corpo e ele é percebido no nosso cérebro como dor. E dor é algo assim tão complexo e tão sério que a Associação Internacional dos Estudos para a Dor, em 2020, ela redefiniu o que significa sentir dor. O que antes tinha uma definição muito menos abrangente, hoje em dia, traduzindo, para ficar mais simples, eles classificam como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a danos teciduais reais ou potenciais. Então percebam, nem sempre dor necessariamente significa uma lesão física, algo ali palpável, um evento que aconteceu depois que você entrou em contato com a chama do fogão. Não necessariamente precisa ter um dano tecidual. E quando a gente fala de dor aguda, né, a dor aguda é extremamente importante para a gente. A dor crônica não. A dor crônica é uma doença que não tem a menor função biológica do nosso corpo. Mas a dor aguda, ela tem uma função protetora. E Bastos, em 2007, ele publicou um artigo onde ele falou que a dor aguda, quando não se perpetua, funciona no organismo como uma defesa, assumindo papel óbvio e fundamental para a sobrevivência humana. Senti-la é fundamental para manter a integridade do organismo. E eu gosto de fazer algumas analogias nesse momento da aula. Primeiro, que para os nossos antepassados, e bote antepassados nisso, chegarem e evoluírem até o homem moderno que somos, o que nós somos hoje, ele precisou aprender muito com as interações dele com o meio ambiente. Então, para ele saber que ele não podia entrar em contato com uma planta venenosa, porque essa planta venenosa poderia colocar a vida dele em risco, ele sentia dor. E a partir dessa dor, levava ele ao aprendizado, e ele, em outras vezes, ele não iria entrar em contato com essa planta venenosa. Ele não iria pular de alturas muito altas, porque ele sabia que ele iria machucar as pernas se ele fizesse isso. Então, foi graças a essa preservação contínua por conta da dor e do aprendizado envolvido com isso que a gente chegou até aqui. E outro grande exemplo, né, de como a dor está associada à nossa sobrevivência humana é a apendicite. Então, a partir do momento que o nosso apêndice começa a inflamar e começa a doer, a gente busca o pronto-socorro na imensa maioria das vezes, porque a gente está sentindo uma dor excruciante. Então, vem para proteção. E a gente precisa continuar ainda nessa fase de definições, né? Nocicepção é diferente de dor. O que é a nocicepção? É o processo pelo qual os estímulos térmicos, mecânicos ou químicos são detectados por fibras periféricas. Nocicepção é o processo de detecção. Dor é a interpretação disso. E aí, alguns podem estar pensando, né, mas por que eu preciso aprender dor? E eu gosto de trazer isso porque quando vocês se formarem, é o que vocês vão atender. Vocês podem ter certeza que vocês vão atender um paciente com dor aguda. Com dor crônica, eu não sei, mas com dor aguda vocês vão. Dor é a queixa mais frequente de procura ao pronto-socorro. Até 90% desses atendimentos do pronto-socorro são decorrentes de dor. Além disso, a dor, ela não é algo assim indolente, não é algo que ela não causa nada. Ah, deixa ele sentindo dor, não vai dar em nada. Não. A dor vem associado a uma série de complicações. O estresse neuroendócrino, que vem com essa dor, pode levar a um aumento de mortalidade e morbidade. Exemplo,
Esses pacientes que sentem dor, eles vão ter o maior risco de isquemia miocárdica. Por quê? Quem sente dor tem taquicardia. Quem sente dor tem hipertensão. Quem sente dor, por conta de todo esse conjunto, tem um aumento do consumo de oxigênio. Imagina isso num coração que já tem ali algumas placas ateromatosas. Imagina num coração que já não tem muitas reservas. Pode levar uma isquemia se essa dor não for tratada. Os pacientes que têm dor podem evoluir com distúrbios de ventilação e perfusão. Imagina, quem está com dor na barriga não consegue fazer uma inspiração profunda, porque a movimentação do diafragma, a movimentação daqueles músculos abdominais, vão piorar essa dor. Então fica com a respiração mais superficial. E essa respiração mais superficial pode levar a telectasias e a hipoxemia. Outra coisa, quem sente dor, muito dificilmente, uma dor aguda assim, vai ficar se movimentando. Quem sente dor, sempre o racional é vir com um senso de proteção. Então, se você machuca o seu braço, você não vai ficar pegando o seu braço machucado e colocando para cima e para baixo. Você vai deixar ele perto do seu corpo, você vai proteger esse membro que está machucado. Quem está com cálculo renal, sentindo uma dor muito intensa por conta desse cálculo, vai ficar paradinho, vai ficar assim, quietinho, vendo se essa dor passa ou diminui. E essa imobilidade associada à dor pode aumentar o risco de trombose venosa profunda. Além disso, os pacientes que sentem dor, eles podem ter perturbações no sono, no humor, no apetite. Tudo isso vai levar um impacto na qualidade de vida do paciente. Então, quando um paciente chegar para vocês no pronto-socorro falando que está com dor aguda e é uma dor que vem atrapalhando ele e que fez ele sair do conforto da casa dele e buscar o pronto-socorro, levem tudo isso em consideração na hora de tratar ele. Seguindo, agora vamos falar, né, sobre todo o caminho da dor. A gente precisa começar falando sobre o primeiro neurônio. O primeiro neurônio é onde vão se encontrar os nociceptores, que foi aquilo que eu falei na parte das definições, que é quem vai, né, transformar o estímulo térmico, mecânico e químico em um estímulo elétrico, né? O nociceptor vai fazer isso, porque o nosso cérebro, ele entende eletricidade. Então, essas terminações nervosas livres na periferia estão espalhadas por todos os tecidos do nosso corpo, exceto o tecido nervoso, que é uma coisa até cômica, né? E eles podem ser, como eu falei, térmicos, mecânicos e químicos. Ou seja, o nosso corpo está inteiramente coberto de nociceptores para poder detectar qualquer sinal de perigo ou qualquer estímulo, seja ele térmico, mecânico ou químico. Então, depois que acontece um trauma tecidual, né, o primeiro evento que vai acontecer ali é a transdução. A energia desse estímulo, térmico, mecânico ou químico, vai ser convertido em um sinal elétrico por esses receptores. Como eu falei, o nosso cérebro, ele só entende eletricidade. E, né, nessa transdução, seguindo por esse caminho do sinal doloroso, como é que essa transdução se dá? Basta entrar em contato com qualquer coisa que essa energia térmica, mecânica e química vai virar energia elétrica? Não. Tudo tem, né, uma regra a ser seguida, um passo a passo a ser seguido. O potencial de ação precisa ser gerado, ser ultrapassado para essa energia térmica, mecânica e química gerar uma energia elétrica e a partir daí o estímulo da dor ser transmitido. Então, como é que funciona? Todo mundo tem um limiar de dor. Todo mundo tem um limiar de dor. Eu tenho um limiar de dor diferente de cada um de vocês que estão aqui me assistindo. Então, vou dizer que eu vou entrar em contato com o fogão aqui da minha casa. Eu vou, sem querer, pegar numa panela quente e vou me queimar. Essa queimadura vai gerar um potencial de ação e essa despolarização vai começar toda essa, né, transdução. Vai fazer esse estímulo térmico, que foi da queimadura, virar o estímulo elétrico e a partir daí começar essa comunicação da dor. O meu limiar é diferente de qualquer outra pessoa que está me assistindo aqui. Então, isso significa que talvez um de vocês entre em contato e esse contato com essa panela quente não necessariamente gere dor. Gere apenas uma percepção de que aquilo está quente. Mas o arco da dor não vai ser iniciado. Então, vamos dizer que eu, né, estou aqui recebendo um aperto no meu braço, eu não gerei. Os estímulos, eles foram sublimiares, não gerou. A partir do momento que esse aperto é maior, que esse estímulo mecânico vai ser maior, o limiar de ação ele vai ser deflagrado, a gente vai ultrapassar esse limiar, o potencial de ação vai ser deflagrado e a transdução vai acontecer. Então, a transdução é algo extremamente individual. Eu falei no começo, né, que a dor é algo extremamente individual. E por aí a gente já fisiologicamente já consegue explicar, porque cada um tem um limiar.
Seguindo, uma parte que é interessante falar, né, é que esse potencial de ação, ele é deflagrado por canais de sódio voltagem independente, 1.7 e 1.8. E aí esse número daí do 1.7 e 1.8 é o detalhe do detalhe que para vocês isso não importa. Mas o que importa, eu quero que vocês se apeguem aos canais de sódio. São de ação é deflagrado, e essa informação é importante para outra informação que eu vou dar um pouquinho mais na frente. Tudo bem, quais são, né, essas principais fibras envolvidas nessa transmissão da dor? Nós temos duas grandes classificações de fibras. Temos as fibras de dor rápida, que elas vão ser responsáveis pela transmissão de dores em pontada e dores bem localizadas, são chamadas das fibras A delta. E, né, eu gosto de fazer essa analogia, para você ser muito bom em algo, você precisa ser muito específico. Então, eles são receptores unimodais. Eles são tão bons na transmissão da dor que eles só conseguem transmitir, eles são muito bons para transmitir apenas dor mecânica. Então, é a dor da canelada. Em contrapartida, nós temos também as fibras de dor lenta, que é uma dor que vem em queimação, uma dor mal localizada, uma dor difusa, e quem é responsável por essa transmissão da dor lenta são as fibras C. Já as fibras C, como elas não são tão específicas e tão ágeis, elas podem atuar em mais áreas. Então, elas vêm com receptores mecânicos, térmicos e químicos. São nociceptores polimodais. E aí, né, essa analogia com a canelada é que a partir do momento que você bate sua canela em algum móvel da sua casa, você vai ter aquela dor imediata. Você bateu, imediatamente você vai colocar sua mão na sua canela, vai retrair, talvez faça até uma massagem em cima. Foram graças às fibras A delta que vocês sentiram essa dor instantânea. O estímulo, primeiro a sensação dolorosa. Sendo que depois que essa dor aguda passa, não é que vocês ficam sem dor. Não. Aquela região ali da canela, ela ainda continua doendo. Sendo que não é mais aquela dor extremamente localizada, que antes, assim que vocês bateram no móvel, vocês sabiam exatamente apontar. Virou uma região dolorosa. E essa região, que é uma região mais difusa, mais mal localizada, quem é responsável por essa transmissão da informação são as fibras C. Então, ela vem posteriormente e vem com esse segundo pico doloroso que permanece em alta por mais tempo. Pois bem, né? Então a gente falou sobre a transdução e a gente começou a falar um pouco sobre a transmissão. A transdução, voltando, é quando a gente pega um estímulo térmico, mecânico e químico e quando a gente deflagra um potencial de ação, graças aos canais de sódio, nós temos um estímulo elétrico. Então, todos esses estímulos que nós entramos em contato vão virar eletricidade e a partir daí vai ocorrer a transmissão, seja por fibras rápidas, a delta específica, seja por fibras C, lenta, difusa, mal localizada. Tá bom. Vamos falar da transmissão, né? A partir daí, a transmissão ela vai propagar esse potencial de ação até o cérebro. E novamente, lembra que eu falei para vocês que os canais de sódio estavam envolvidos na transdução? Eles aqui também estão envolvidos na transmissão. E essa transmissão é altamente dependente de canais de sódio. Também de cálcio e também de potássio, mas principalmente de sódio. E qual é aquela medicação que a gente usa demais no pronto-socorro ou até em ambientes cirúrgicos, que é um bloqueador de canais de sódio? A lidocaína. Então, quando vocês forem fazer qualquer sutura, vocês vão usar lidocaína ou vão usar um anestésico local para anestesiar a pele desse paciente. E veja que coisa, né, maravilhosa, assim, que coisa curiosa. A lidocaína, ela não só impede a transdução do estímulo, ou seja, que aquele estímulo doloroso que vocês estão ali causando naquela pele, de passar uma agulha por dentro e suturar, aconteça, como também a lidocaína, ela vai impedir a transmissão desse sinal. Ela atua nessas duas vertentes. Tá legal, né? O que é que a gente falou até agora? Aconteceu o estímulo, as fibras A delta ou as fibras C, depois que foi feita essa transdução, transmitiram essa informação e chegou até o gânglio da raiz dorsal, que é ali uma parte importantíssima para acontecer a primeira sinapse e a perpetuação dessa informação. Só queria voltar aqui para falar para vocês que o primeiro neurônio, gente, ele vem da periferia e vai até próximo da nossa medula para realizar a primeira sinapse e entrar em contato com o segundo neurônio.
É ele ali o responsável por levar a informação para o nosso sistema nervoso central. Então tá bom, né? Vamos falar sobre a primeira sinapse, que é onde vai acontecer essa comunicação dos eventos que aconteceram na periferia com o nosso sistema nervoso central. Esse daqui é o término, né, do nosso primeiro neurônio, e quando esse potencial de ação ele vai viajando e vai chegando, né, ao final desse primeiro neurônio, vai acontecer uma liberação de neurotransmissores. Essa informação vai promover uma liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. E cada neurotransmissor liberado pelo primeiro neurônio, ele vai se comunicar a um canal do segundo neurônio. O nosso corpo é extremamente inteligente. E ele precisou, né, desenvolver essa inteligência para que a gente continuasse vivo até agora. Então é extremamente específico. E uma coisa que é muito interessante é que existem, né, todos os nossos primeiros neurônios estão agora cheios de vesículas no final dele, aguardando o estímulo doloroso para que essas vesículas sejam liberadas dentro da fenda sináptica. E quem é que vai estimular, né, essa liberação desses neurotransmissores? Eles vão simplesmente explodir, né? Vão se abrir essas vesículas do nada dentro da nossa fenda sináptica? Não, precisa ter um ativador, vamos dizer assim. Quem vai promover essa liberação é um influxo de cálcio. E tem uma medicação que eu vou falar lá na frente que ele é um bloqueador do canal de cálcio. E aí vai fazer um pouco sentido de como ele atua nessa dor. Quais são esses principais neurotransmissores excitatórios, né? Que vão sair do primeiro neurônio e vão se comunicar aos canais do segundo neurônio? Temos vários. Os mais conhecidos, os mais falados, são o glutamato, o aspartato, a substância P, que o nome P não é à toa, vem de PEN, e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Esses são alguns dos neurotransmissores excitatórios. Essa primeira sinapse vai acontecer no corno dorsal da medula. E quando essa informação chega aqui, né, no corno dorsal da medula, esse aqui é o corno ventral, a parte ventral da medula, essa daqui é a parte dorsal da medula. A gente sabe, né, que o nosso sistema nervoso central ele é dividido em principalmente duas substâncias, a substância cinzenta e a substância branca. E cada uma delas tem um papel particular na transmissão da dor. A substância cinzenta é quem vai receber essa informação que está vindo da periferia. É quem vai promover sinapses neurais dentro dela para que essa informação, né, seja ali passada de neurônio a neurônio e consiga subir para chegar no cérebro em determinado ponto. Então, vamos lá. A informação vai chegar aqui pela substância cinzenta, especificamente nessas lâminas de Hexed, que também é uma coisa super específica e que, nesse momento da vida de vocês precisam saber disso. E uma coisa interessante é que todas as projeções medulares que vêm da região dorsal são os neurônios sensitivos, como eu falei para vocês, a informação dolorosa vem pela parte dorsal, e as projeções medulares que vêm pela parte ventral, que podia ser que alguém se perguntasse, mas o que é que sai da parte da frente, né? São os neurônios motores. Então, aqui entra as sensações e aqui entra a parte da mobilidade, os neurônios motores. Continuando, a informação vai chegar pela região cinzenta da nossa medula. A partir daí, cada um vem para uma lâmina de Hexed específica, são várias lâminas. Essa informação ela vai cruzar. Então, ela vem da região dorsal, e a informação dolorosa que vem, vamos dizer, do lado direito, ela vai sair do lado direito, vai cruzar para o lado esquerdo do corpo, sendo que não vai manter na parte posterior. Ela vem para a parte anterior esquerda. A partir do momento que essa informação cruza e chega na região oposta anterior de onde veio essa informação, ela vai subir para os centros superiores para chegar no cérebro, que é onde a gente tem a percepção. Porque até aí, até esse momento, não se aconteceu a percepção da dor. É apenas essa informação sendo transmitida. Tudo bem. Como eu falei, né, essa transmissão da informação dolorosa para os centros superiores, ela vai acontecer pela substância branca. A substância cinzenta é quem vai receber essa informação do primeiro neurônio, quem vai receber essa informação da periferia, e a substância branca é quem vai pegar essa informação que está na substância cinzenta e vai levar para os centros superiores. Então, na substância branca, a gente tem diversos neurônios em trânsito. Nós temos neurônios que são ascendentes, ou seja, que vão daquele local de onde a informação chegou para o sistema nervoso central, como nós temos neurônios descendentes, que estão levando essa informação para a periferia. Como eu falei para vocês, né? Toda ação gera uma reação. E desses tratos, né,
temos uns que são famosíssimos e que são extremamente importantes para essa transmissão dolorosa, e que o nome já facilita muito de onde a informação vem e para onde a informação vai. Pois bem, esses neurônios ascendentes, eles vão ascender em direção ao cérebro por fascículos e tratos, e 75% dessa informação dolorosa, veja quanta coisa, ela é conduzida pelo trato espino-talâmico. Então, sai ali, né, da medula espinhal e vai para o tálamo. Esse é o caminho do trato espino-talâmico. O trato neoespinotalâmico, que já é uma subdivisão do espinotalâmico, ele vai levar as informações especificamente para o córtex somatosensorial. Já a outra subdivisão, que é o paleoespinotalâmico, vai levar para as estruturas límbicas. E cada um desses também. Eita, nem coloquei. Acho que coloquei mais na frente. Mas cada um desses tem uma função. O córtex somatosensorial está envolvido com o aprendizado. É isso. Ele vai trazer o aprendizado da dor, localização da dor, as características da dor. Já as estruturas límbicas estão envolvidas com afeto. É como eu reajo a essa dor. E como essa dor me marca, certo? Toda a parte subjetiva da dor. Respirem fundo. O que é que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que vem a informação da periferia, vai transmitir, vai passar aqui pelo primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio ele vai se comunicar aqui com o gânglio da raiz dorsal da nossa medula. E essa informação virá, vai acontecer a primeira sinapse, que ocorre onde? Principalmente pela substância cinzenta, né? Então, essa substância cinzenta vai fazer com que essa informação saia e cruze, venha de um lado para o outro, então vai para o lado contralateral, né, de onde essa informação chegou anteriormente, e pela substância branca, pelo trato espinotalâmico, que é responsável por 75% da como eu posso levar? Da comunicação dessa informação, vai levar para o tálamo, ou seja, trato espinotalâmico. Primeiro neurônio vem da periferia até a medula espinhal, o segundo neurônio é da medula espinhal até o tálamo. Tudo bem. E aqui a gente vai seguir com essas informações. O terceiro neurônio é aquele, né, que vai se projetar do tálamo para as áreas cerebrais que vão interpretar o estímulo, ou seja, que vão perceber essa dor. Como eu falei para vocês, não tem dor sem percepção. A dor só existe se houver essa percepção. Como eu falei, o córtex somatosensorial, ele vai gerar uma discriminação da dor, memória e aprendizado. Já as áreas límbicas são os aspectos afetivos e emocionais. E essa é uma parte que é muito legal, porque se a gente pegar pessoas 10 pessoas ao redor do mundo, de diferentes culturas, diferentes idades, enfim, para cada uma delas a dor vai significar alguma coisa. Existem para alguns grupos que a dor significa honra. Eu estou sentindo dor, eu estou passando por um momento e isso me eleva em relação aos demais. É um motivo de orgulho sentir dor. Para outros grupos, a dor vem com um aspecto muito mais negativo, gera muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento. E não existe melhor ou pior dor. Existe dor, ponto. E realmente, onde essa pessoa foi criada e onde ela se desenvolveu, aprendeu, enfim, cresceu, amadureceu, vai impactar diretamente, tanto no tratamento, como na percepção, como até como esse paciente se queixa em relação à dor. Tá, como eu falei para vocês, né, toda ação gera uma reação. E qual é a reação do corpo? É esse retorno do sinal doloroso pelas vias descendentes. Então, a informação sai da periferia, foi para o gânglio da raiz dorsal, ali fez a primeira sinapse, essa informação que estava ali na medula, que cruzou de um lado para o outro, foi de trás para frente, subiu pelo trato espinotalâmico, chegou no tálamo foi um pedaço para o córtex, outro pedaço para as áreas límbicas, percebemos, aprendemos, discriminamos, tudo, agora essa informação vai descer. E ela desce pela via analgésica descendente. Veja que interessante. O nosso corpo ele sempre tenta nos preservar. Então, não é que a gente sente dor e fica por isso mesmo, não. Sente dor. E a via analgésica descendente, ela vem como uma forma inibitória. E porque a maioria dessas vias descendentes, elas são analgésicas. E muitas delas são dependentes de serotonina. E foi muito interessante quando eles descobriram, né, essa dependência de serotonina dessas vias analgésicas descendentes, é que eles, por um momento, se acreditou que talvez os inibidores da recaptação da serotonina pudessem ter alguma ação na dor. Então, imagine, se é tão dependente de serotonina as vias analgésicas dependentes, se eu inibir essa recaptação, aumentando a quantidade de serotonina que tem nessa via descendente, os pacientes vão sentir menos dor, porque vão ter uma analgesia interna maior.
mas eles viram que isso não funcionava. Na verdade, os outros, receptores envolvidos nisso têm uma ação tão importante quanto. Então, quais são os outros componentes, né? Temos o núcleo magno da raça do bulbo, que são os receptores de serotonina, onde a gente encontra eles. Temos a substância cinzenta periaquedutal, onde nós vamos encontrar os receptores opioides. E temos o locus eu nunca sei falar isso. Cerelos. Como é que se fala? Cerelos? Cerúleos. Olha aí, gente. Locus cerúleos, onde tem os receptores noradrenérgicos. E o que se torna muito interessante nisso é que quando a gente vai, né, oferecer tratamentos para dor crônica, o principal tipo de antidepressivo que vem para tratar a dor não é o inibidor da recaptação da serotonina, na verdade são os duais, porque eles vão recaptar serotonina e noradrenalina, atuando realmente na dor desse paciente, ou então tricíclicos, que também recapta serotonina e noradrenalina. Continuando, foi isso. A informação veio, se comunicou, subiu, nosso cérebro interpretou e desceu a informação, diminuindo essa percepção, inibindo esse estímulo doloroso. O nosso corpo tenta sempre nos proteger. Tá legal, vocês entenderam como é que funciona, né? Essa comunicação da dor, essa transmissão da dor da periferia para o cérebro, do cérebro de volta, a informação sendo levada. Mas nós temos alguns tipos de dores. E quando vocês vão tratar uma dor, quando vocês vão pegar uma dor no pronto-socorro, é importante que vocês consigam diferenciar que tipo de dor é. Nem toda dor é igual. Vamos primeiro falar sobre as dores neuropáticas. A dor neuropática talvez seja a mais fácil de se classificar, porque ela é muito óbvia. A dor neuropática, ela grita que ela é neuropática. É aquela que vai resultar de uma lesão ou doença no sistema somatosensitivo. No Brasil, tem uma prevalência ali de 7% a 10%. Existem alguns fatores de risco associados à dor neuropática, como gênero feminino, idade mais avançada, menor escolaridade. O diagnóstico é baseado na história e no exame físico. E a gente sempre precisa seguir esse passo a passo para diagnosticar uma dor neuropática. Não basta o paciente chegar e falar assim: ai, doutor, eu tenho uma dor no meu nervo ciático. É o meu nervo ciático. Eu tenho uma hérnia de disco. Ter uma hérnia de disco não significa nada pra gente. E o paciente chegar dizendo que tem uma dor no nervo ciático, também, em primeiro momento, não vai significar nada. A gente precisa ver se a queixa que o paciente traz e a história da doença dele é condizente com o acometimento do nervo ciático. Então, como é que funciona? Primeiro são os descritores de dor. São descritores muito clássicos, é uma dor em queimação, é uma dor em choque. Como é esse choque? O choque que vem intenso, dura poucos minutos, ele sai aqui das minhas costas e vai até a sola do meu pé. Precisa ter descritor. Não tem como ser, é uma dor que às vezes vem no meu joelho, depois sobe para o meu braço, vem para minha cabeça e vai e volta. Não. É uma dor que tem que seguir esses descritores. Tem que ter um histórico que indique um componente neuropático. Então, veja, nem sempre um paciente que tem hérnia vai ter dor neuropática, mas pode ser que um paciente com dor neuropática tenha uma hérnia. Então, talvez ele tenha uma hérnia realmente seja o motivo. Então, é importante vocês pesquisarem. Um outro grande exemplo maravilhoso de dor neuropática é neuralgia pós-herpética. O paciente que teve herpes zoster, ele pode ter, posteriormente, ele pode evoluir com essa neuropatia. E como é que a dor da herpes zoster, gente? É clássica. É uma dor que é bem delimitada. O paciente vai falar que é uma dor em queimação. Vai falar que formiga, vai falar que quando toca alguma coisa, sente como se tivesse alguma coisa assim com eletricidade, que de vez em quando vem uma dor muito rápida, muito forte, que dura poucos segundos, que vem das costas e vem até a região medial do corpo, que acontece só naquela localização, é naquele dermato, é naquela faixa, porque precisa ter plausibilidade neurológica, precisa seguir o mapa dos dermátomos. Não tem como ser uma dor no ciático se a dor vem pela frente da perna, vai para o joelho, sobe, bate na cabeça, não sei o quê. Isso não é. Mas, se for uma dor que siga o trajeto do nervo ciático, pode ser que seja. Se for uma dor que respeite o dermátomo da neuralgia pós-herpética e esse paciente teve herpes zoster, muito provavelmente esse paciente tem uma dor neuropática. E essa talvez seja uma das que vocês vão mais entrar em contato depois que vocês se formarem, porque herpes zoster é uma coisa bem comum. Seguindo, depois que a gente tem a dor neuropática, que como falei para vocês, é muito óbvia, ela grita na nossa cara que é neuropática, a gente tem a dor nociceptiva, que é uma dor que vai resultar por lesão de tecidos não neurais. E daí a gente tem dois tipos. Temos a nociceptiva somática e a visceral. Vou primeiro falar da somática.
O diagnóstico é mais inespecífico do que a dor neuropática. Na dor somática, é aquela que vai envolver pele, subcutâneo, músculos, tendões, ossos, articulações, é a contratura muscular, é a distensão muscular, é o torcicolo. Isso é uma dor somática, é uma dor muscular, uma dor tendínea, é a, enfim, uma bursite, é uma tendinite. Isso é uma dor somática. Ela é uma dor superficial ou profunda. Se vocês tiverem uma distensão muscular, por exemplo, vamos dizer, no quadríceps de vocês, vocês vão conseguir localizar essa dor. Vão falar, tá doendo aqui. Se for no bíceps, tá doendo aqui, tá incomodando. Mas, dependendo da região que for acometido, dependendo do local onde essa dor acontecer, pode ser profunda, pode ser, mas ainda assim, sendo superficial ou sendo profunda, ela é uma dor bem localizada. Você consegue apontar, falar qual é essa região que está doendo. Eu estou com uma tendinite no meu braço. Você sabe localizar qual é realmente esse conjunto de tendões que estão mais doloridos. E pode ter uma irradiação local. Não pensem que só dor neuropática irradia. Dor muscular causa irradiação. E isso talvez seja o motivo pelo qual os pacientes acreditam que quando eles têm uma dor, e essa dor irradia, ela vai além daquele ponto que acomete. Quando se aperta um ponto doloroso muscular no braço e essa dor corre, eles acham, muitos, que é uma dor neuropática. Pode ser? Pode. Mas como eu falei para vocês, precisa gritar dor neuropática. Porque muitas vezes, a dor muscular, quando você aperta essa região que está doendo, ela vai irradiar. Lógico que o padrão de radiação é diferente. Não segue trajeto neural. Mas, enfim. Seguindo. A segunda classificação, né, o segundo subtipo dessas dores nociceptivas são as dores viscerais. Enquanto as dores somáticas, elas são extremamente mais fáceis de se localizar, a gente consegue apontar qual é o grupamento muscular que está doendo. Quando a gente tem uma cólica abdominal, a gente não consegue falar exatamente qual é a porção do nosso intestino que está doendo. É uma dor difusa. A gente descreve uma dor como profunda. Quem já sofreu com cólicas gastrointestinais ou uterinas sabe o que eu estou dizendo. A gente consegue falar mais ou menos qual a região que está doendo, mas apontar especificamente para qual segmento está doendo, não conseguimos. E uma coisa interessante da dor visceral é que pode ter dor referida. E eu, mais uma vez, vou usar aqui como exemplo a dor da apendicite. Alguns quadros de apendicite, quando eles vão iniciar, o paciente não refere uma dor do local do apêndice, né? Na fossa ilíaca direita. Ele vai referir uma dor periumbilical, ele pode referir uma dor epigástrica, e isso é a dor referida que a dor visceral pode causar. E por último, mas não menos importante, que é a dor nociplástica. A definição de livro de dor nociplástica é uma dor por alteração de nocicepção sem evidência de lesão ou ameaça de lesão tecidual que leve à nocicepção ou evidência de lesão do sistema somatosensitivo causando dor. Eu vou traduzir, não se desesperem. Significa uma nocicepção alterada, ou seja, dor, sem evidência de lesão compatível, ou seja, é uma dor que não é neuropática nem nociceptiva. Historicamente, é uma dor difícil de se classificar, e existem alguns exemplos. A fibromialgia, que é extremamente falado, extremamente conhecido hoje em dia. Algumas dores pélvicas crônicas, que são essas dores nociplásticas, que não têm uma evidência de uma lesão compatível com a queixa que o paciente traz. E quando a gente vai falar de tratamento, né, a gente já está chegando aqui no final da aula, existem diversas opções de tratamento, porque cada medicação, né, cada medicamento, ele vai atuar num ponto específico da dor. Se a gente tem 3 neurônios, 2 sinapses, um caminho de ida, um caminho de volta, vocês imaginem a quantidade de opções que a gente pode usar para atuar nos diferentes cantos que essa comunicação está acontecendo. Então, os opioides, eles podem atuar aqui no gânglio da raiz dorsal, eles podem atuar no sistema nervoso central, eles podem atuar na via descendente inibitória. Os anestésicos locais, como eu falei para vocês, a lidocaína, vai atuar tanto na transdução como nessa transmissão desse estímulo doloroso. Os anti-inflamatórios não esteroidais também atuam aqui. A pregabalina e a gabapentina, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, ele vai atuar justamente ali na primeira sinapse. Enfim, até os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma ação central, vão atuar na substância cinzenta. Então, percebam, tem muita opção para tratar os nossos pacientes. Felizmente, no Brasil, a gente ainda tem algumas opções a mais que no restante do mundo não tem.
Quando a gente fala de método de tratamento, vocês têm que sempre imaginar a escala analgésica da OMS. A escala analgésica da OMS, ela foi criada há muito tempo, inicialmente para dor oncológica. Então, qual era a ideia? Guiar, né, esses profissionais que tratavam pacientes com dor oncológica, para eles não começarem dando todas as opções de tratamento muito mais fortes, mas para eles seguirem uma subida lenta e gradual, de acordo com a melhora ou a piora, né, das queixas álgicas desses pacientes. Então, qual é o primeiro degrau? São analgésicos não opioides e anti-inflamatórios. Aqui no Brasil, a gente pode, né, falar desses analgésicos não opioides como paracetamol e a dipirona, e os anti-inflamatórios, a gente pode falar do ibuprofeno, cetoprofeno, cetorolaco, enfim, tem várias opções. Quando a gente fala para a gente vai para o segundo degrau, a gente vai para os opioides fracos. E aqui entra tramal, entra codeína. Essas são duas opções de opioides fracos que nós temos no mercado. Quando a gente vai para o terceiro degrau, a gente vai para os opioides fortes, fentanil, morfina, metadona, que podem ser administrados tanto por via oral como por via transdérmica. Existem esses adesivos que ficam continuamente, como eu posso falar? Administrando opioide no corpo, né? Circulando opioide no corpo desses pacientes. E o último degrau são os procedimentos, são as intervenções. Estimuladores espinhais, bombas de morfina intratecais, bloqueios neurolíticos, você fazer uma neurólise no nervo, fazer apenas o bloqueio, né? Apenas infiltrar aquele nervo ali com anestésico local que está causando dor, fazer uma peridural. Para a dor crônica, a gente caminha na escada de baixo para cima. Para a dor aguda, a gente vai de cima para baixo. Por quê? Veja, se o paciente chega para você urrando no pronto-socorro, falando que está com um cálculo renal, você ali examina o paciente, faz o sinal de Giordano, é cálculo, não tem como. Vem o ultrassom, aquele cálculo não impactado, você não vai dar para ele dipirona e vai reavaliar, porque não vai passar do dele. Dipirona vai até dor moderada. Você vai ofertar para esse paciente opioide. Você vai tratar uma dor intensa como uma dor intensa merece ser tratada. Se vocês quiserem tentar dar um tramal e ver como esse paciente resolve, ou ver como esse paciente reage, vocês podem até fazer isso. Mas dependendo de como tiver a dor, de como esse paciente aparecer para vocês, vocês podem começar já com morfina, sabe? E não significa que, essa é outra coisa importante falar, que uma coisa exclui a outra. É apenas nesse segundo degrau aqui que realmente ou você vai dar um opioide forte ou você vai dar um opioide fraco. Você não vai misturar os dois, porque eles vão ficar competindo pelo mesmo receptor. Mas se você estiver dando um opioide forte para o seu paciente, se você estiver administrando uma morfina para ele, você pode também estar dando a dipirona e você também pode estar oferecendo para ele um anti-inflamatório. Você pode estar fazendo cetoprofeno, cetorolaco, enfim, uma coisa não anula a outra. Podem dar juntas. O paciente melhorou, a dor diminuiu de intensidade? Legal, vamos desescalonar esse tratamento. Vamos sair dessa morfina, vamos oferecer agora para ele tramal, para ver se ele vai ficar com o controle adequado da dor. Mas primeiro, manejar essa dor adequadamente. Ninguém merece sentir dor. E essa aqui são algumas das opções, né, de tratamento que a gente tem. Eu não vou citar um por um, porque senão a gente não sai daqui nunca, que cada classe dessas medicamentosas merece uma aula para si só. Mais uma coisa que eu queria falar é que dos antiepiléticos nós temos dois principais tipos, né? Os bloqueadores do canal de sódio, que aí entra carbamazepina e a lamotrigina, e os bloqueadores de canal de cálcio, que aí entra gabapentina e pregabalina. Vocês lembram que no final do primeiro neurônio, o influxo de cálcio vai fazer com que essas vesículas que estão cheias de neurotransmissores sejam liberadas dentro da fenda sináptica? Então veja que interessante, né? Um paciente que tem dor crônica e que está ali continuamente tendo neurotransmissores sendo liberados dentro dessa fenda sináptica e continuamente estimulando essa transmissão, enfim, esse paciente está super excitado, vamos falar assim. Se você usa alguma coisa para bloquear esse influxo de cálcio e diminuir essa liberação de neurotransmissores, você vai diminuir a transmissão da dor. Então, a gabapentina e a pregabalina agem exatamente ali, diminuindo a transmissão da dor, diminuindo a quantidade de neurotransmissores que são liberados na fenda sináptica. É muito interessante, né? Eu acho muito legal. E essa é a única medicação que eu vou falar aqui de uma forma um pouco mais aprofundada, porque vocês vão prescrever dipirona para o resto da vida de vocês.
A gente não tem como fugir da dipirona, graças a Deus. A dipirona é um analgésico simples, é extremamente multifuncional. Então ele tem uma ação analgésica, antitérmica, antiespasmódica, tem um discreto efeito anti-inflamatório. Não se sabe exatamente como a dipirona funciona até hoje, mas sabe que tem metabólitos ativos que atravessam a barreira hematoencefálica e vão agir no bulbo e na substância cinzenta. Então, veja, tem uma ação central, tem uma ação periférica via canais de potássio, ATP dependentes e via óxido nítrico, inibe a hiperalgesia, tem uma ação antitérmica com ação central, diminuindo essas prostaglandinas pirogênicas no hipotálamo. Pode ser usado por diversas vias, via oral, intravenoso, intramuscular, pode ser dado em gotas, pode ser dado em forma de supositório. Como é que são as doses? Menos de 1 grama você está oferecendo um efeito antitérmico para o seu paciente. Entre 1,5 grama e 2 gramas você tem um efeito analgésico para dores moderadas. E a ação inicia de 30 a 60 minutos, dependendo da via. Assim, dependendo da via que você escolhe, né? Se for via endovenosa, supositório, a ação começa um pouco mais rápido, mas essa daqui é pensando principalmente na via oral. E pode ser utilizada a cada 6 horas. Os efeitos adversos que estão envolvidos com a dipirona, um efeito comum, infelizmente, é a alergia. Até 3% da população pode ter alergia à dipirona. Um efeito raro e grave é a granulocitose e a anemia plástica. E assim, se vocês forem conversar com o hemato, talvez assim, eles nunca tenham nem tido um caso de granulocitose com dipirona. É muito raro. É mais fácil você ser eletrocutado na rua por conta de um raio do que você ter alergia à dipirona. De tão raro que é, pra vocês terem ideia. E as duas situações são extremamente graves, né? Então, até uma analogia boa. E a gente precisa ter cautela em insuficiência hepática ou renal, mas você não precisa deixar de prescrever para esses pacientes, mas acompanhar mais de próximo, mais de perto, para ver se vai ter algum efeito colateral, mas a gente prescreve lá no nosso serviço. É até uma opção terapêutica. Dito isto, eu acredito na supremacia da nossa querida dipirona. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre dor aguda. Vocês preferem que eu responda alguma pergunta se tiverem? Ou vocês querem que eu fale um pouco sobre carreira, essas coisas, e aí vocês vão pensando em dúvidas e vocês falam no final, e aí eu respondo todas, se tiverem. Me digam. Eu acho que tem muita gente querendo fazer perguntas Tá bom. e tem muita gente querendo saber se você pode disponibilizar seu slide. Claro que eu posso, eu mando para vocês. Então, o pessoal que quer fazer as perguntas, levanta a mão para ela ouvir e responder, tá bom assim? A Júlia já... Eu posso perguntar? Pode. A morfina, ela pode ser utilizada também em dor refratária ou só aguda? Veja, quando você fala dor refratária, você está falando num paciente que está com dor aguda e não respondeu a sua primeira linha de tratamento que você pensou, ou você está pensando num paciente com dor crônica? Uma dor crônica que vai e volta. Você pode ser usado, mas assim, não é todo tipo de dor crônica que responde à morfina. A morfina vem muito bem numa dor oncológica, por exemplo. Dor oncológica responde bem a opioides. Mas uma dor neuropática não responde bem a opioides. Recentemente saiu uma nova atualização dessas diretrizes de tratamento de dor neuropática. E os opioides, eles entram ali na 4ª linha de tratamento, sabe? Então, não responde. E quando a gente vai falar sobre dor somática, né, dor muscular, uma pessoa que tem uma lombalgia de muito tempo. Quando se compara alguns grupos, pacientes que estão em uso de morfina, pacientes que não estão fazendo nada, estão assim, só mudando estilo de vida, não estão fazendo tratamento farmacológico, e pacientes que fazem cirurgia, ao final de um tempão de acompanhamento, esses 3 pacientes vão chegar no mesmo nível de dor. Então, o opioide não vai ter nem diferença na diminuição da dor desse paciente. O que vai acontecer é que a gente não vai conseguir tirar o opioide desse paciente, porque ele vai gerar uma dependência física dele. O opioide realmente gera. Então, dependendo do tipo de dor, não vai responder. Não vai ter benefício. E como eu falei, né? Se for dor oncológica, vai responder super bem. Dor pós-operatória, responde bem. Pós-operatório é aquele momento que você pode prescrever um opioide, porque
vai resolver a dor do paciente, vai aliviar. É bom esse paciente ter como uma opção esse opioide. Lógico, nem sempre precisa prescrever morfina, tramal vai super bem no pós-operatório. Mas é isso, precisa individualizar. Muito obrigada, Bi. Nada. O Dara mandou aqui. Quando um paciente tem dor somática, ela pode... Eita. Ela pode evoluir para outro tipo de dor? Pode. Não significa que um paciente só vai ter um tipo de dor. Então, existe, né, a dor mista. E a dor mista é o mais comum em todos os cenários. É um paciente que ele vai ter... Vamos dizer que um paciente que vai ter realmente uma dor neuropática. O paciente ele tem uma hérnia de disco que está ali comprimindo aquela raiz nervosa e está causando dor nele. Uma dor de trajeto neuropático super, super bem definido. Esse paciente que vai ter essa dor nessa região lombar neuropática, ele vai ter um componente muscular associado. Vai ter. Não tem como fugir disso. Então, quando a gente tem um paciente com dor mista, a gente, lógico, precisa trabalhar nos dois aspectos da dor, tanto na dor neuropática, como na dor nociceptiva somática, que é essa dor muscular. Mas a gente vai priorizando ali de acordo com qual lado está doendo mais. Então, a gente vai tateando. Pode ser que em determinado ponto a dor neuropática fique ótima com o tratamento realizado e essa dor somática, essa dor muscular, ela fique mais intensa. Ele fique cheio de contratura muscular. Porque quem sente dor, gente, retrai. Se eu tô com uma dor no meu pescoço, eu tô com um torcicolo, eu não vou ficar esticando meu pescoço para movimentar, Não, eu vou ficar parada. E quanto mais eu parada eu fico, mais esse músculo ele vai ficando tensionado, mais gera dor. Essas bandas tensas, então é isso, assim. Geralmente tudo isso vem associado. Em pacientes com endometriose profunda, qual medicamentos entra? Então, endometriose entra dentro da dor pélvica crônica. É bem difícil de tratar, certo? Dor da endometriose. Muito desafiador. Até porque nem toda paciente com endometriose, necessariamente ela vai ter dor. A quantidade de focos de endometriose não se relaciona diretamente com a intensidade da dor. Tem pacientes que só tem um foco de endometriose pequeno e ela tem uma dor muito intensa. Tem outros pacientes que têm a barriga inteira tomada de focos endometrióides e elas têm uma dor leve. Então, assim, para a dor nociplástica, quando a gente fala de dor nociplástica, que é da dor pélvica crônica e da fibromialgia, o tratamento de primeira linha é a atividade física, é mudança de estilo de vida. E o que é muito duro, você chegar para um paciente que está com dor e falar assim, olha, sabe essa fibromialgia que te deixa na cama? Tu precisa fazer atividade física. É muito difícil, mas é realmente o que funciona. Quando a gente fala no serviço privado, onde os pacientes eles têm recurso, a gente consegue, né, o paciente ele pode financeiramente ter uma infraestrutura de profissionais, porque quando a gente fala de um paciente com dor crônica, a gente está falando de um paciente que tem um acompanhamento multidisciplinar. Então ele vai precisar do psicólogo junto, vai precisar do fisioterapeuta junto, do nutricionista junto, vai precisar do psiquiatra junto. Todo mundo ali trabalhando para poder fazer com que esse paciente melhore. Quando a gente fala do sistema público de saúde, as coisas são muito mais difíceis. Então, o paciente vai conseguir fisioterapia para uma dor pélvica que ela tem daqui a 4 anos, quando a fila chegar, sabe? Então, a gente tenta trazer algumas orientações. Como eu falei para vocês, nem sempre a paciente que tem uma dor nociplástica, ela vai ter uma dor nociplástica pura, ela pode ter outros componentes associados, como a dor nociceptiva. Então, a gente vai tentando tratar outros componentes que podem estar causando dor também. E as dores nociplásticas, elas respondem a antidepressivos. Então, pode ser uma medicação que a gente pode introduzir para esse perfil de paciente. Lógico, sempre vendo, né, como é que é. Como cada perfil responde, como a paciente traz a queixa, qual é a temporalidade dessas dores dessa paciente, se é uma dor constante, se é uma dor quando vem o ciclo, enfim, varia muito. Deu para entender, Marília? Eu vou seguir com Mariana. Obrigada, querida. Um beijo. Mariana, contratura muscular crônica se trata com anti-inflamatório para sempre? Não. Se a gente der anti-inflamatório para sempre, vai abrir um buraco no estômago desse paciente. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Tem muito paciente, gente, muita gente, ela chega tomando anti-inflamatório todos os dias. E assim, eu tenho certeza que um anjo manda no céu toda vez que o paciente toma anti-inflamatório todos os dias. Porque vai abrir estômago. Anti-inflamatório, a gente tem 2 classes de anti-inflamatórios. Só falando aqui de uma forma bem breve. A gente tem os que são não seletivos e os seletivos. Quem são os não seletivos?
são ibuprofeno, cetoprofeno, Toragesic, todos esses que vendem na farmácia, que são bem populares. E nós temos os seletivos, que aí entra parecoxib, entra unimesulida é do não seletivo, são alguns poucos, assim, poucos usados. Não sei se o tenoxicam exatamente não tô lembrada. A gente prescreve muito pouco na prática, sabe? É mais para um perfil, assim, dor inflamatória, pacientes reumatológicos que vão ser beneficiados, mas, enfim, temos os não seletivos e os seletivos. Quando foram criados os seletivos, que eles só atuavam no fator da inflamação, só atuavam na COX-2, né, que é essa COX que é relacionada à inflamação, eles acharam que tinham criado, assim, o remédio do século, que todo mundo ia poder tomar continuamente. Porque o que acontece? Os que não são seletivos, eles vão atuar na COX-1, que ela é constitucional, ela está no nosso corpo. A COX-1, ela tem diversas ações no nosso corpo, como manter a homeostase renal, então garante ali que aqueles níveis pressóricos vão estar adequados. A COX-1, ela é responsável pela manutenção da barreira de proteção do nosso estômago. E quando os pacientes eles tomavam esses não seletivos, que iam inibir a COX-1 e a COX-2 por muito tempo, se você perder a barreira do estômago, aquele suco gástrico que está ali vai correr ao seu estômago, vai fazer uma úlcera. Você vai sangrar. Você pode ter lesões renais definitivas se você tomar anti-inflamatório por muito tempo. Você vai perder a sua homeostase renal. Aí, legal, criei um remédio que só vai atuar no COX-2, que é o COX da inflamação. Os pacientes vão ficar maravilhosos, vão poder tomar continuamente. Eles viram que muitos anti-inflamatórios que foram lançados na época, eles aumentavam o risco cardiovascular. Então, beleza, você não abriu um buraco no seu estômago, mas você infartava. É melhor qual dos dois, né? Infartar pode matar. O buraco no estômago nem sempre, o sangramento no estômago que vem associado à úlcera nem sempre mata. Então, muitos anti-inflamatórios seletivos foram retirados do mercado e ficaram alguns poucos. Mas os que ficaram no mercado, não é que a gente tem uma permissão para prescrever continuamente. Não. A gente prescreve pela mesma quantidade de tempo que a gente prescreve os seletivos. A diferença é que são muito mais caros e, como falei, você tem que ficar ligado com esses outros riscos associados. Então, uma contratura muscular crônica vai ser trabalhada com fisioterapia, vai ser trabalhada, dependendo do tipo de contratura, né? Mas de uma forma geral, assim, fisioterapia, exercício físico, relaxantes musculares, não continuamente, mas por um período, para poder ajudar aquele músculo a soltar, acupuntura, agulhamento a seco, tem várias coisas que podem ser feitas para contratura muscular crônica. E analgésicos simples, né? Nossa sempre querida, amada dipirona, vai cair super bem aí, com pouquíssimos efeitos colaterais, eu sou uma grande fã. Na minha prática, como é na sua prática com bloqueio com a toxina botulínica? Então, Marcos, até esse presente momento, eu já vi e já fiz toxina botulínica para alguns casos específicos. Para alguns tipos de cefaleias, a toxina botulínica tem indicação. Tem até o protocolo PREMT que se faz, que são 33 pontos onde essa toxina botulínica é infiltrada, certo? E outra indicação que pode ser feita a toxina botulínica é para herpes zoster. Então, o paciente que tem herpes zoster naquele dermátomo, vamos pensar que é um dermátomo de T6, acometeu T6 de um lado. Então, você infiltra a toxina botulínica ali, naquela região, e promove um alívio da dor desse paciente. Esse é um exemplo da atuação, dois exemplos, né, de atuação da toxina botulínica. O pessoal que é da fisiatria usa toxina botulínica para outros casos também, pacientes com esses pacientes que têm sequelas neurológicas graves, têm muita espasticidade, então usam nesse sentido. Então, o Botox, ele vem, além da estética, da dor, ele também vem um pouco para melhorar essas contraturas musculares e até o próprio cuidado com esse paciente. Com relação à escala de tratamento da dor para crianças, tendo em vista que uma dose alta de codeína é equivalente a uma dose baixa de morfina, na sua prática, pula-se um degrau? Então, especificamente nas crianças, você pode pular esse degrau e oferecer doses baixas de opioides fortes. E foi daí que surgiu, assim, essa nova recomendação. Foi por conta dessa preferência em crianças de usar opioides fortes em doses baixas. E aí a gente pode acabar extrapolando isso para adultos também, utilizando opioides fortes em doses baixas. A codeína, de verdade, gente, é um opioide que a gente usa muito pouco na prática. Muito pouco. A gente acaba usando mais tramal, porque o tramal, ele é interessantíssimo. Ele não tem apenas uma ação opioide, ele também promove uma recaptação de serotonina. Maravilhoso. Então, em alguns casos, ele vem super bem. E é isso. A codeína a gente usa muito pouco.
Como funciona o agulhamento a seco? O que ele faz? Então, quando eu falei para vocês que dores musculares, elas podem ter uma irradiação, essa irradiação, ela parte de pontos gatilhos, que a gente chama de trigger, a gente chama de trigger point, mas eu li no livro, tá trigger point. Esse ponto gatilho é uma banda tensa dolorosa, certo? E nessa banda tensa dolorosa, o músculo ele se contraiu tanto, 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 e a analogia que eu faço com os pacientes, eu digo assim, o músculo deu um nó. É como se num pedacinho do seu músculo tivesse um nó, esse nó que aconteceu. Essa região onde tem essa banda tensa dolorosa é um local extremamente ácido, e toda essa acidez gera mais inflamação, gera mais dor, e acaba sendo uma grande bola de neve. Porque quanto mais dói, menos esse paciente movimenta, esse grupamento muscular que está doendo, esse músculo que está com essa banda tensa, mais contratura muscular vai se fazendo, mais doendo. Então, não tem fim. O agulhamento a seco vem para poder desfazer essa banda tensa. Então, você faz um agulhamento seco em leque. Você identifica qual é o trigger point, e é importante falar que o trigger point ele vai reproduzir a dor que o paciente tem, vai reproduzir, inclusive, a irradiação que sente. Então, eu estou com uma cervicalgia, tá? Tem muito paciente que tem cervicalgia crônica, tem dor de cefaleia tensional, tem muito trigger point no trapézio. Então, eu tô palpando o trapézio do meu paciente e eu apertei num ponto que reproduziu a dor que esse paciente sente todos os dias. Ele vai falar ai, sempre gera muita dor na hora que você apertar. E você vai perguntar, a dor é igual à dor que você sente? Ele vai falar, é. A dor foi para onde? Ah, a dor correu aqui pro meu pescoço e desceu aqui. Então pronto, você achou um trigger point. A partir do momento que esse trigger point é achado, você pode fazer existem algumas técnicas diferentes para você inativar ele. Você pode fazer o agulhamento a seco. Então, você vai pegar uma agulha de acupuntura, por exemplo, e você vai fazer um agulhamento em leque para desfazer ele. E você vai perceber que depois que você termina esse agulhamento a seco, o paciente já não sente mais dor nessa região. Você pode infiltrar anestésico local nessa região, mas, lógico, o anestésico local precisa ser ponderado, porque tem a questão da dose tóxica, tem os efeitos colaterais associados, mas é uma opção. E também tem as ondas de choque. As ondas de choque é outra opção, que é um dispositivo, infelizmente não tem em todo local, onde você, né, gera um estímulo elétrico, vai gerar uma onda de choque, na verdade um estímulo vibratório, enfim, vai gerar uma onda de choque que vai promover como se fosse o agulhamento em si, sendo que isso tudo causado pela pele. E vai fazer com que esse trigger point ele desfaça. E o paciente, ele relata como se ele estivesse sentindo choque mesmo, sabe? Então, é isso. São essas algumas das opções de você desfazer essa banda tensa. Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina podem ser prescritos por longos prazos nas dores neuropáticas? Podem. Podem sim. Pode manter durante o tempo que esse paciente sentir dor, que ele precisar e tudo mais. E assim, gente, quando a gente fala de pacientes com dor crônica, a gente está falando de uma população que é muito prevalente doenças psiquiátricas. É muito prevalente. É muito mais prevalente que na população geral. Então, esses antidepressivos, eles vão também dar uma ajudada no humor, sabe? Vão dar uma ajudada de como esse paciente se sente, na disposição, no sono dele. Paciente que não dorme bem é paciente que tem uma dor pior. Tanto paciente que dorme muito como quem dorme pouco. A dor é pior. Então, os antidepressivos, eles realmente, assim, atuam em diversas vertentes, assim, nessa complexidade que a dor tem, e são muito, muito úteis. Mas, lógico, para cada caso é um caso, cada tipo de dor tem uma indicação específica de antidepressivo, e na dor a gente nunca pode generalizar. É sempre muito individual cada opção. Eu acho que foi por hoje, né? Muito obrigada, doutora, pela sua aula. Espero que o pessoal tenha gostado. Nós ficamos com inveja, porque na época que a gente estava precisando assistir essa aula, na época das nossas provas, a gente não teve. Ah, gente, que é isso. Minha felicidade está aqui. Eu vou mandar aula para vocês, para, enfim, quem quiser ter acesso a ela. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, sobre a residência, sobre a carreira e tudo mais,
Vocês podem sempre me mandar mensagem no Instagram. Eu demoro a responder, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Eu sempre dou uma zerada e vai ser um prazer sanar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês e até a próxima.